E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente está de volta aqui para fazer mais um vídeo de notícias comentadas. E tem uma notícia recente aqui que saiu semana passada, falando sobre uma vacina personalizada contra o câncer tem resultados esperançosos na Inglaterra. Então vamos entender o que é isso, né? Se já encontraram uma vacina que cura o câncer, como é que é isso? E vou explicar um pouquinho para vocês entenderem e verem que as coisas como são noticiadas nem sempre são assim, tá bom? Bom, mas antes de mais nada, eu queria que vocês curtissem, né? Curtissem esse vídeo, se inscrevessem no canal. Então, se inscrevam no canal, cliquem no botãozinho se inscrever e ativem as notificações para a gente poder esses vídeos novos chegarem para vocês, né, como notificação e vocês ajudarem o canal a crescer de uma forma mais rápida e essas informações de qualidade chegarem cada vez mais pessoas, informações sobre câncer, sobre oncologia e oncologia integrativa também. Bom, então a gente vai começar aqui lendo a notícia para vocês. Depois eu vou passar para um outro site em inglês também, que foi, por incrível que pareça, lá na Inglaterra também. Então, medicamento é feito a partir do próprio DNA dos pacientes e foi testado em tumores de cabeça e pescoço. Uma vacina produzida a partir do DNA começou a ter testes clínicos lá nesse centro de câncer de Clatterbridge, na Inglaterra. Isso é legal porque a gente sempre vê muitas notícias de câncer, de vacina, de terapias que vão curar o câncer em ratos ou em placas, em culturas de células, mas os estudos são legais mesmo de quando eles passam para os seres humanos, né? Que aí a gente está vendo os estudos em seres humanos realmente. O que acontece nas plaquinhas, nos tubos de ensaio, aquelas placas, né, nos tubinhos, ou o que acontece nos ratos, nem sempre nos seres humanos acontece. Então a gente precisa dos estudos em seres humanos e depois avançando, né? Primeiro os estudos pequenos, com poucos pacientes, depois vai crescendo, 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 até estudos grandes com muitos pacientes, para a gente poder afirmar, confirmar que esse tratamento funciona. E qualquer tipo de tratamento, inclusive essas vacinas contra o câncer, né? Então, é legal que já está começando a ter estudos com vacinas, né? E essa vacina aqui, né, foi usada em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, né? Que a gente fala que é língua, nariz, garganta e boca, e faringe, laringe ali mais embaixo, nas cordas vocais também. E então os pacientes eles fizeram o tratamento convencional, que normalmente é cirurgia, quimioterapia, radioterapia, ou só radioterapia com quimioterapia. E normalmente a gente faz só isso, né? Quando faz a cirurgia, se não faz a cirurgia, faz quimio e rádio. E quando termina, a gente não tem nenhum tratamento de manutenção para tentar manter a resposta, né? Mas nesse grupo, né, desses pacientes, eles fizeram um tratamento de manutenção que era uma vacina. E para quem está expert em vacina aí, né, por conta da outra doença mais recente, essa vacina era feita em 20 aplicações, até onde eu consegui ler, porque eu não consegui encontrar o artigo, isso é uma crítica também, né? Uma notícia promissora, mas acho que ela não foi publicada ainda, então acho que foi só boato de boca a boca, né? Então a gente tem que ter muito pé atrás e esperar sair o resultado escrito, publicado, para a gente ler todas as informações, porque até agora só parece que é só boato. Mas o estudo tá correndo lá na Inglaterra. Bom, e aí, pelo que eu li, são 20 aplicações de vacinas. Então, acho que são mensais, talvez, não sei. Mas para quem fica com, vou tomar a quarta dose não, porque não funciona. São 20 vacinas para o câncer, né? E a vacina, né? Tem muita gente que chama os medicamentos injetáveis de vacina, e eu tenho até um vídeo falando sobre uma live explicando a diferença entre vacina e injeção, mas depois vocês dêem uma procuradinha. Mas esse, no caso, é vacina mesmo, que ele vai estimular o sistema imunológico a combater o câncer. E vou explicar um pouco para vocês como funciona, né? Mas eles tiveram mais dois grupos, né? Um grupo fez vacina e o outro grupo fez um placebo. E nos 8 primeiros pacientes, o câncer não voltou. Já nos pacientes que fizeram placebo, dos 8 primeiros, dois voltaram, né?
Placebo é aquele medicamento que não tem, é só água ali, né, no caso, na vacina. Então voltou. Lógico que tem pouco tempo, eu acho que os primeiros pacientes começaram a fazer, se não me engano, em fevereiro desse ano. Então a gente tem que esperar mais tempo, 1 ano, 2 anos, para ver se isso vai se confirmar. Às vezes só atrasou o retorno do câncer. Não sei. Mesmo atrasando o retorno do câncer também já é uma boa resposta, né? Um tratamento que não é tóxico, que não tem tanto problema. Diferente de uma quimioterapia ou de uma radioterapia. Apesar deles que eles fizeram, né? Mas não se mantiveram fazendo quimioterapia para prevenir o retorno do câncer. Bom, como é que é esse tratamento, né? Tem essa sigla aqui dessa vacina. Logicamente, quando ela for comprovada, eficácia, tudo, ela vai ter um nome da vacina, vai ser que é só um número. E, e ela tem uma tecnologia semelhante da AstraZeneca, da vacina, né, da pandemia. E como é que é essa vacina? A da AstraZeneca, lá da pandemia, ela pegava um vírus que causava uma gripe leve, ele era enfraquecido, então o vírus não causava gripe, mas era um vírus mais fraco, mas por isso que às vezes tem gente que tinha uma febre, tinha um calafrio, porque ele era um vírus fraquinho, não causava doença, mas dava uns sintomas. Mas esses sintomas é o seu sistema imunológico reconhecendo o vírus e combatendo o vírus. Só que aí, esses vírus, ele era injetado dentro dele pedacinhos do vírus da pandemia. E aí, quando o corpo ia lá atacar esse vírus, ele reconhecia esses pedacinhos do vírus lá da pandemia e criava anticorpos contra os dois vírus. Contra esse vírus fraco da gripe e contra o vírus da pandemia. Nesse caso do câncer, esse vírus enfraquecido, ele era injetado dentro dele pedaços do tumor do paciente, né? Então você pegava, de uma forma mais grosseira, você pegava o tumor da pessoa, dividia em pedacinhos, injetava dentro do vírus e injetava dentro do organismo do próprio paciente. Então era uma vacina individual, para cada paciente era uma vacina diferente. E aí, quando o corpo do paciente ia combater a infecção daquele vírus, ele reconhecia o vírus, mas reconhecia os pedacinhos do tumor, como uma partícula de vírus também, por exemplo. E aí ele criava anticorpos contra aqueles pedacinhos do tumor. Então ele começava a combater qualquer pedaço de tumor que tivesse no corpo dele. Então ele poderia estar combatendo ali algum tumor que tivesse sobrado, um tumor residual, né? Então isso é uma forma interessante de você estimular o nosso sistema imunológico de uma forma direta. Você estimulava o combate ao tumor com as células do próprio tumor, né? Então é como se eu estivesse dando um alvo teleguiado ali com mira laser, né? Certinho ali, ó. Ou então, uma forma melhor de explicar, você está ensinando, você está fazendo um retrato falado do tumor, do suspeito, para o teu corpo reconhecer o tumor e atacar só o tumor, não sair matando todas as células normais, cancerígenas e no geral. Você ensina quem é o suspeito, quem não é, e ele vai lá e ataca. Então é uma forma bastante interessante de tratamento. Aqui no site da Inglaterra, ele fala um pouquinho mais, né? Tem algumas informações aqui, até o paciente recebendo a vacina aqui, a foto dele foi permitida fazer, né? Foi filmado, tem até vídeo no YouTube sobre isso. E aqui ele fala que foram dados preliminares, então assim, eu sou meio crítico em você ficar fazendo notícia com dados preliminares, né? Eu acho que você tem que terminar os estudos e encerrar os estudos, analisar os dados e publicar, né? Ficar falando, consegui resolver, consegui a cura, depois o estudo não dá certo, e aí você tem que, não desmente, né? Então é meio antiético isso. Assim como aconteceu com outro caso aí do câncer da imunoterapia que curou o câncer de reto agora, recentemente, que não foi bem assim, né? Bom, e então a gente tem que ter um cuidado com esses dados preliminares que não foram nem publicados, né? Então, aqui ele fala um pouquinho sobre a vacina, como é que foi, né, que eu já expliquei para vocês. E tinha mais alguma questão aqui que eu queria falar para vocês. É uma forma de treinar o sistema imunológico e as 20 doses. É isso aqui que eu queria falar para vocês, que os pacientes já tomaram
10 doses e vão tomar mais 10 doses. E então provavelmente aí deve ser doses mensais. Bom, os pacientes estão falando que as vacinas não têm efeitos colaterais, então isso é uma parte boa. É bem mais tranquilo do que a químio, do que a rádio. Então é, é, é interessante esse tipo de tratamento. E aqui ele fala, ó, 30 pacientes estão participando desse estudo, né? E metade vai tomar vacina e metade não. Então só tiveram 8 pacientes, mais 16 pacientes. Então o estudo ainda tem muita água para rolar. Pode ser que no final das contas não dê certo. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado, muita prudência quando a gente se empolga demais com isso. Agora, uma coisa interessante, né, que esses estudos de vacina, eles avançaram muito depois da pandemia. Por quê? Porque essa tecnologia de vacina, a gente não tinha usado ela antes, né? A gente teve que usar depois da pandemia, por causa da pandemia, e aí agora a gente está podendo utilizar elas para outras doenças, e não só doenças infecciosas como a da pandemia. Então a tecnologia que foi testada e aprovada de uma forma gloriosa, né? Um adjetivo assim, na pandemia, que deu muito certo, essa tecnologia de vacina está sendo utilizada agora para outras doenças e agora o câncer. Então acho que vamos ter muitos avanços aí em vacinas. Inclusive aqui ele fala que estão testando também para câncer de próstata e foi testado a vacina da Pfizer, né? Não a vacina da Pfizer, mas a tecnologia de produção de vacina da Pfizer está sendo testada para câncer de pâncreas também. Então, talvez nos próximos anos aí, uns 3 anos, 5 anos, talvez a gente tenha resultados interessantes com mais uma forma de tratamento contra o câncer, que seriam as vacinas que combatem o câncer. Então, tudo isso só foi possível com a pandemia. Então, a gente fala assim que, às vezes, guerras, desastres, catástrofes são ruins para a humanidade, mas às vezes também trazem avanços, né? Infelizmente, a humanidade às vezes avança com as catástrofes. E nesse caso, a gente pode estar vendo isso, né? A gente avançando no combate ao câncer por causa de uma catástrofe que foi a pandemia, né? Então, infelizmente, pode acontecer isso. Bom, lembrando também, né, para vocês que vacinas contra câncer a gente já tem, né? A gente já tem, que são as vacinas contra o HPV, né? O HPV é um vírus que causa câncer de colo de útero, câncer de boca, de língua, de garganta, de cabeça e pescoço, né? Que esse vírus está tratando aí também, câncer de canal anal também. Só que ela impede a infecção contra o HPV, ela não combate o câncer, mas ela previne o HPV, que por sua vez causa o câncer. Então, de certa forma, a gente já tem uma vacina que previne o câncer, prevenindo a infecção do HPV. Tanto que se uma pessoa tem o HPV, não faz muito sentido ela já fazer a vacina. Agora, essa vacina que está sendo testada, ela não tem nada a ver com o vírus, ela tem a ver com o próprio câncer. Então, uma outra tecnologia. Quando a gente fala vacina, às vezes muitas pessoas acham que vacina é uma coisa só, assim como quimioterapia é uma coisa só, né? Assim como câncer é uma coisa só. Mas quando a gente fala de vacina, existem várias tecnologias de vacina, mecanismos de ação diferentes de vacina, assim como de quimioterapia, tem quimioterapias de vários mecanismos de ação, antibióticos de vários mecanismos de ação, medicamentos para pressão de vários mecanismos de ação. Então, são várias vacinas diferentes, vários tratamentos diferentes, e espero que no futuro dê certo aí esse tipo de tratamento, que é bem interessante. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixem seus comentários aí embaixo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, também deixem seus comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, e a gente se vê no próximo vídeo.